e Cíntia fazem parte da ABCB, que é a Associação Bíblica, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, e tem muita experiência nesse campo, né? Então, irmãos, a nossa expectativa, ela realmente, ela parte do princípio que Deus que vai usar a vida dos irmãos para nos auxiliar nesse estudo do capítulo 3 e 4 de Ídolos do Coração, sem dúvida nenhuma, tá? Nós estamos agora com 27 participantes, né, aproximadamente, e eu quero pedir ao nosso irmão Max. Você está aí, Max? Abre o seu microfone aí, Max. Você pode acionar o seu microfone e orar para nós? Você tem condições, Max? Claro, João. Ok, meu irmão. Então, por favor, Max, você ora para a gente, querido. Claro. Oremos, então. Querido poderoso Deus, nós colocamos diante de Ti agora esse estudo. Colocamos, Senhor, a vida do pastor Randall, seu ministério, Senhor Deus, sua família. Muito obrigado, porque estamos aqui dispostos a aprender mais da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. A palavra está com você, pastor Randall. Agora eu desligo o meu microfone aqui, tá bom? E quando nós vamos fazer o seguinte: assim que você terminar, a gente vai ter um momento de interação com você, alguns questionamentos, algumas colocações e algumas perguntas. Mas se você quiser fazer perguntas logo para iniciar fazendo pergunta, você pode fazer. Você escolhe de 1 a 23, né? Eu sou o 25º, então pronto. Você pode escolher de 1 a 23, tá? Sim. Ok, pastor, fica com a palavra. Ótimo, ótimo. Então, como vocês estão lendo este livro, nosso desafio é dar atenção a 2 capítulos, né? Então, estamos meio que direcionados a esses 2 assuntos, mas eu gostaria de colocar alguns exemplos e algumas questões, perguntas. Provavelmente nós não vamos ter muita interação enquanto, assim, eu estou conversando, mas depois, sim, eu quero abrir para perguntas, e a minha esposa também, a Cíntia, também pode responder algumas perguntas, então vai ser muito bom. Nós estamos, então, no capítulo 3, que o título é de suma importância. Então, nós vamos falar um pouco sobre aquilo que é muito, muito importante para a sua vida, para a minha vida. E eu gosto muito da ilustração que a Alice coloca aqui, falando um pouco sobre a esposa de Ló, né? Então, você lembra dessa história? Deus está prestes a julgar, a trazer um juízo muito forte para Sodoma e Gomorra, e Deus fala para Ló e sua família para saírem, né? Então, eu não sei se você já teve que sair de um lugar. Nós, como missionários, já tivemos que fazer as malas, dizer adeus a muita coisa e partir, né? Então, Ló e sua família, eles tiveram que escolher, então, né, o que deixar para trás e partir, porque o juízo estava vindo. Agora, a esposa de Ló tinha dificuldades, não tinha? Tinha alguma coisa muito forte tomando posse do coração dela, dos desejos dela, da adoração dela. E nós todos conhecemos a história de que, ao sair, ela não aguentou, ela olhou para trás, né, com aqueles desejos fortes, e virou um pilar de sal, né? Então, o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos muita coisa sobre o que pode realmente tomar posse do nosso coração, né? Pode ser um desejo por Deus, pode ser um desejo de obedecer a Deus, de seguir as ordens de Deus, ou pode ser por outras coisas, né? E aí isso nos leva a uma desobediência, isso nos leva a uma adoração que realmente não é de inteiro adoração a Deus, né? Então, nós começamos aqui o maior mandamento, né? Então, qual é o maior
mandamento. E o que nós lemos aqui em Deuteronômio 10, 12 e 13, diz aqui: ames e sirvas o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o coração, de toda a alma, guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos para o teu bem. Então, você pode ver essa colocação, essa ordenança várias vezes na palavra de Deus, né? E é a questão de realmente obedecer, honrar, glorificar a Deus, né? De todo o nosso coração. Então, eu trabalho muito com jovens, já trabalhei há anos e anos com jovens, e às vezes quando o jovem escuta que é uma ordem, aí pensa que não é para o bem, né? É uma coisa negativa. Mas o fato, e Alice coloca aqui, que as ordenanças do Senhor são para o nosso bem. São uma bênção para nós, faz parte da graça de nós. O que realmente é um peso, o que é difícil na nossa vida é quando nós não obedecemos. E aí se torna um peso. Eu lembro de uma moça, ela estava já com o terceiro filho de seu terceiro relacionamento, né? E ela estava reunindo comigo, com a Cíntia, e nós estávamos colocando, olha, é tão importante você obedecer a Deus, e você amar a Deus, e você seguir a Deus. E ela estava dizendo, mas isso é tão difícil. Eu disse, não. Difícil e pesado é você seguir a sua vida do jeito que você está, desobedecendo a Deus. E Deus usou essa colocação muito na vida dela, e ela se arrependeu. Ela começou, então, a seguir a Deus, a colocar sua vida para Cristo, seguir a Cristo, e é legal ver os filhos dela hoje, né, servindo ao Senhor na igreja. E você pode ver que é bem diferente. Em vez daquele peso, é uma alegria de estar em comunhão com o Senhor. Então, você pode ver aqui, em Êxodo capítulo 20, é o início dos 10 mandamentos, né? Vocês conhecem os 10 mandamentos? Eu acho que no Brasil, se você falar dos 10 mandamentos, muitos vão dizer, sim, eu sei, eu conheço os 10 mandamentos. Aí você diz, tá, então cita os 10 mandamentos. Quantos você acha que as pessoas vão conseguir citar? Quanto que você consegue citar? Provavelmente você vai lembrar de 2 ou 3. A maioria dos brasileiros com quem eu converso conhecem 2, 3, né? Não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás. Aí, eu acho que tem mais uns 7 ali, mas eu não lembro. Antes de iniciar os 10 mandamentos, nós temos em Êxodo 20, 2 e 3, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão, não terás outros deuses além de mim. Então, antes de Deus colocar os 10 mandamentos, ele fala mais ou menos a motivação de, então, obedecermos. Um é porque Deus é Deus, né? Eu sou o Senhor. E, olha, ele é nosso Criador, ele é nosso soberano, ele é quem manda. Então, devemos, então, obedecer. Mas, olha, ele diz ali, eu sou o Senhor teu Deus. Então, existe um relacionamento com esse Deus. Não é um Deus que criou as coisas e depois foi embora, foi para longe, não se importa. Não, ele é um Deus relacional, um Deus que se relaciona conosco. E não somente isso, né, fala aqui que Deus tirou o seu povo da terra do Egito, da escravidão. Então, eles tinham que lembrar que Deus, ele é um Deus pessoal e que Deus os resgatou, os redimiu. Nós podemos também pensar da mesma forma, né? Deus é nosso Deus, Deus é um Deus pessoal, e nós também fomos resgatados do pecado e da morte, e temos a salvação em Cristo Jesus. Okay? Então, nós não vamos olhar todos os mandamentos. Eu já tenho feito vários estudos sobre os 10 mandamentos, e é um estudo fantástico. Você pode ver
que Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2 mandamentos, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração e amarás o seu próximo como a si mesmo. Então, nós podemos ver nos primeiros 4 mandamentos, dos 10 mandamentos, nós podemos ver um foco em amar a Deus, e os últimos 6, um foco em amar o seu próximo. Nós vamos olhar só o primeiro mandamento, no livro fala sobre isso. Né? O primeiro e maior mandamento é: não terás outros deuses além de mim. Então, você pensa assim, por que Deus exigiu isso do seu povo? E nós podemos ver em outros textos da Bíblia que Deus é um Deus zeloso, Deus é um Deus que quer toda a nossa adoração, toda a nossa atenção, todo o nosso amor, né? Então, é tão importante que colocamos esse mandamento, né, em prática, e o povo tinha que colocar esse desejo, esse mandamento em prática nas suas vidas, e isso afetava, então, todos os outros mandamentos, concorda? Se você realmente ama a Deus, então você vai honrar o seu pai e a sua mãe. Se você ama a Deus, você vai pensar 2 vezes antes de estourar em ira, ou talvez até matar alguém, né? Se você realmente ama a Deus, você não vai estar procurando nos posses de outros a sua satisfação, né? E cobiçar. Então, o que nós podemos ver muito é a importância de realmente um coração dedicado, né? E aí começa a Elisa a colocar essa questão, né? Às vezes nós não entendemos muito, damos tanta importância à lei de Deus. Às vezes nós pensamos um pouco sobre os 10 mandamentos, mas não vemos a importância disso muitas vezes em nossa vida. Eu gosto muito de discipular novos convertidos. Eu não sei se você tem esse privilégio de se envolver na vida de novos crentes, né? Eles são, muitas vezes, muito sinceros, sabe? E eu lembro uma vez, discipulando um rapaz novo convertido, apaixonado por Deus, por Jesus, e nós estávamos, assim, tendo um momento de confissão, de pecado e tal, e ele virou para mim com lágrimas nos olhos, e ele disse: Pastor Randall, olha, eu preciso confessar que essa semana eu não amei a Deus de todo o meu coração. E eu quase que dei uma risada, né? Nem estava passando muito pela minha mente, a minha cabeça, meu coração, essa questão de amar a Deus, de não amar a Deus ser uma coisa grave, né? E eu tive que parar naquele momento e dizer: sabe, irmão, eu preciso confessar a mesma coisa. Eu não tenho amado a Deus de todo o meu coração, né? Eu tenho falhado nessa área. Vamos orar juntos, né? Mas vamos pensar um pouco na lei de Deus, resumido nos 10 mandamentos, mas nós sabemos que não é só os 10 mandamentos, mas é algo que Deus colocou para o seu povo. E por que ele colocou a lei de Deus para o seu povo, que hoje aplica a nós também? Então, vários motivos, e aqui eles dão alguns motivos. A utilidade da lei moral para o cristão. Então, ele acaba sendo algo que nos orienta naquilo que é importante para Deus, aquilo que é correto, aquilo que é o oposto ao pecado, né? Aquilo que é justo. Então, essa é a lei de Deus, é o que realmente Deus espera em termos de obediência e vida com Ele, né? E isso para o seu povo. E ela diz aqui: a lei me ajuda ao servir de guia, né? Então, a lei de Deus acaba nos direcionando, nos guiando, nos mostrando muitas coisas a respeito de Deus, a respeito de nós mesmos, né? Então, várias coisas. Eu estava conversando com um rapaz essa semana, né? E ele estava dizendo, na verdade, nem é convertido, mas ele estava dizendo para mim: pastor, olha, eu estou tentando mudar.
Eu estou tentando fazer as coisas para agradar a Deus. E ele realmente estava pensando que ele estava indo bem, né? Fazendo algumas coisas de mudança na sua vida. E eu tive que ajudar ele a perceber, sabe? Nós podemos tentar fazer o bem, mas a verdade é que a gente não consegue cumprir os 10 mandamentos. A gente pode até dizer, olha, eu não vou mentir essa semana, mas de repente a gente se pega exagerando uma verdade, ou a gente se pega fazendo uma fofoca, ou a gente percebe que, poxa, eu não consigo agradar a Deus sempre seguindo a sua lei. Então, a lei de Deus, ele mostra várias coisas. Ele mostra quem é Deus, o que ele espera, mas também mostra que nós realmente não conseguimos, por nós mesmos, ser justos e agradar a ele obedecendo os 10 mandamentos que sejam, ou a lei de Deus, né? Então, nós podemos ver, ela diz aqui, a lei me ensina o quanto devo ser grato a Cristo por tê-lo cumprido perfeitamente. Quem é que cumpriu a lei de Deus? Quem é que cumpriu os 10 mandamentos? Somente Jesus. E eu posso lembrar que ele é a minha justiça. Ele conseguiu em tudo agradar a Deus. E eu não consigo, mas eu posso depositar toda a minha confiança nele, né? O justo que morreu pelo injusto. E isso pode gerar em mim uma grande gratidão a Deus. Então, eu posso ver a lei e entender que eu não consigo cumprir, mas Cristo, o meu Salvador, cumpriu por mim. Isso leva também a uma motivação de obedecer a Deus, não por obrigação, não por tentar mérito, mas por gratidão. Às vezes nós tentamos agradar a Deus por, quem sabe, Deus vai ver isso, vai se agradar. Ou ele vai me achar melhor. Não, a gente faz, a gente obedece, mas é por gratidão. Eu sei o quanto que Cristo fez por mim, eu posso, então, confiar na justiça de Jesus e obedecer por gratidão. Então, nós podemos ver que Deus, ele escreveu, então, com seu dedo, né, as tábuas da lei, mas podemos ver também que quando nós colocamos a nossa fé em Cristo, houve uma transformação na nossa vida e Deus colocou a sua lei em nosso coração, tá? Então, isso é uma breve introdução sobre a lei, sobre os 10 mandamentos, a importância para nós. Isso nos ajuda também, avaliando especialmente o primeiro mandamento de amar a Deus de todo o nosso coração, de focar em adorar a Deus. Nós podemos falar sobre o tema de idolatria. Então, agora nós vamos avaliar um pouco esse assunto de idolatria. Eu ministro no Rio Grande do Sul, e eu sei que também lá em Manaus tem bastante idolatria. Aqui no Rio Grande do Sul, se você vai para uma loja de artigos religiosos, é incrível o que você vai ver. Eu estava passando por uma dessas lojas semana passada e eu vi ali estátuas e artigos espíritas. O Rio Grande do Sul é o estado mais espírita do Brasil e é muito comum ver bastante ídolo e artigo espírita, tanto na rua, mas também nas casas. Já vi altares ao Allan Kardec nas casas, eu já vi vários outros altares nas casas aqui no Rio Grande do Sul. Ali também tinha vários santos, né? Dentro da mesma loja tinha santos. E uma coisa que eu vi, que eu achei engraçado, foi personagens do Star Wars. Eu achei engraçado, né? Mas eu entendo, né? Pessoas podem adorar a qualquer coisa e isso também pode ser vendido e as pessoas compram, né? Então, até o pequeno Yoda ali, à venda, né? As pessoas podem ali cultuar o seu amiguinho Yoda, né? Então, não estou dizendo que Star Wars é do diabo, tá? Mas eu estou dizendo que o que acontece é fácil nós desenvolvermos ídolos e adorar esses ídolos.
Então, você pode ver várias advertências no Antigo Testamento, e aqui são colocados vários em Levítico, Deuteronômio, nos Salmos, de termos todo cuidado de não nos voltarmos para ídolos, né? O povo de Deus de adorar somente a Deus, né? E muitas vezes você vê na história de Israel que eles adoravam um pouco a Deus e um pouco a Baal, né? Ou eles adoravam um pouco a Deus e um pouco a outros deuses. E Deus não queria isso. Ele queria que eles adorassem somente a Deus, né? Somente a Ele. Ele é o Deus Jeová, Deus deles, é o Deus que os libertou, né? Mas também tem advertências no Novo Testamento para cuidarmos da questão de idolatria, né? Então, 1 Coríntios 6, 9 e 10, não vos enganeis, nem imorais, nem idólatras herdarão o reino de Deus. Então, é um pecado, e se continua nesse pecado de idolatria, você não deve ter grande confiança de que você terá a vida eterna, né? Ou conhece a Cristo. Diz ali, portanto, meus amados, fugi da idolatria. Isso em 1 Coríntios 10, 14. Então, 1 Coríntios 10, nós vamos ver isso um pouco daqui para frente, é também um texto que fala de como o povo de Israel caiu muitas vezes em idolatria, em desobediência, e eles não precisavam cair nessas tentações, mas caíram, e a advertência para nós é não seguirmos esse exemplo. Então, você pode ver vários aqui, várias menções. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João 5, 21. Então, talvez você diz, pastor, mas eu não tenho nenhum desses ídolos espíritas, eu não tenho nenhum santo em casa, né? Mas o que nós aprendemos é que nós podemos fabricar ídolos dentro do nosso próprio coração, né? Nós podemos deixar que outras coisas competem com o nosso amor por Ele, nossa adoração por Ele. E talvez são coisas boas, né? Talvez você gosta muito de tambaqui, que nem eu gosto, ou que você gosta de picanha na brasa, né? Isso é uma coisa boa, dado por Deus, comida, mas nós podemos idolatrar comida. E eu não sei se você já passou por um regime. Eu estou passando por um regime de novo. Okay? Meus triglicerídeos estão lá por mais de 600. João, talvez você tenha uma medicação para me recomendar. Mas eu preciso cortar certas coisas da minha dieta, né? Os irmãos aqui da igreja têm se preocupado comigo. Eu recebi umas latinhas de sardinha, um chá verde. Eu também recebi 1 quilo de linhaça, né? E isso não me agrada muito, sabe? A picanha e o tambaqui me agradam, mas essa linhaça, olha, estraga qualquer comida. Mas quando você começa a negar a si mesmo, né, por coisas, você começa a ver, isso às vezes domina o meu coração. Então pode ser comida que domina a sua vida. Pode ser algo bom, por exemplo, crossfit, né? Temos alguns aqui que fazem crossfit, fazem musculação. Isso é uma coisa boa, mas também pode acabar tomando conta dos seus desejos, do seu tempo, da sua dedicação. E, às vezes, você recebe alegria e satisfação nessas coisas. Ontem eu estava jogando basquete com os rapazes e eu confesso que eu perdi um pouco a minha paciência. Eu fiquei frustrado, porque os rapazes estavam chamando faltas, estavam reclamando, e eu entrei nessa onda de ficar frustrado, porque eu estava avaliando isso depois, porque eu acho que eu sou muito competitivo. Eu não sei se você sofre com isso às vezes, né? Provavelmente você que joga bola ali, você não se
você não tem essa dificuldade na sua vida, é só eu, né? Mas o que aconteceu? Eu não estava tão preocupado em amar e agradar e adorar a Deus, eu estava mais preocupado em ganhar. Isso no ministério de basquete, lá da igreja, entendeu? Então, em vez de trazer glória e honra ao nome de Deus, eu estava ali frustrado e, né, às vezes, não me comportando como deveria. Então, às vezes nós olhamos para a esposa de Ló e nós pensamos, poxa, essa mulher, nossa, como é que ela poderia ter virado, né, e voltado para Sodoma e Gomorra? Só que temos que ser sinceros que nem sempre nós amamos a Deus de todo o coração. E nem sempre nós estamos ali com a adoração totalmente entregue a Deus, né? Então, tem algumas perguntas aqui para você refletir, né? Eu acho que é bom a gente avaliar um pouco os 10 mandamentos, não para ver que nós conseguimos obedecer todos, mas até para fazer uma avaliação da nossa vida. Será que eu realmente estou amando a Deus de todo o meu coração? Será que eu realmente estou demonstrando amor ao meu próximo como a mim mesmo? Será que tem algumas áreas na minha vida que realmente competem? E a ideia é fugir dessa idolatria. Agora, o próximo capítulo, o capítulo 4, nos dá um pouco de esperança. Tá? Eu acho que, às vezes, quando avaliamos nosso coração, nós ficamos desanimados. E pensamos, poxa, eu sou o pior dos pecadores, né? Disse Paulo, né? Eu sou o pior dos pecadores, porque eu realmente não amo a Deus de todo o meu coração. Então, o que Deus tem nos dado em termos da sua graça? Ele tem nos dado um auxiliador. Então, no momento que nós colocamos a nossa fé em Cristo Jesus, nós recebemos, então, o Espírito Santo, que nos ajuda justamente nessa área da idolatria, justamente nessa área também da obediência desse primeiro mandamento, de amar a Deus em primeiro lugar. E nós temos aqui a história de uma prostituta, uma mulher que precisava de transformação. Ela estava buscando outras coisas para sua satisfação, outras coisas para sua alegria, outras coisas para sua realização. Mas tudo vazio, né? Você já talvez teve um passado assim, correndo atrás de várias coisas para preencher a sua vida e deu tudo vazio, né? Porque realmente qualquer coisa menos Deus leva a realmente a uma falta de esperança, uma falta de satisfação. Então, o que essa mulher, essa prostituta, ela conheceu? Ela conheceu a Jesus. E aí ela foi ao encontro de Jesus e ela recebeu o quê? Ela recebeu perdão, ela recebeu o amor de Jesus e ela foi transformada, né? Então, é muito legal ver pessoas sendo transformadas. É um dos motivos que eu estou aqui no Rio Grande do Sul, para ver pessoas conhecendo o Evangelho e sendo transformadas. E eu estou, nesse momento, conversando com várias pessoas que não são convertidas. Pessoas que têm um interesse pelo Evangelho, têm um interesse por uma vida nova, mas ainda não conhecem a Cristo. Tem um amigo venezuelano aqui, e ele falou comigo semana passada, ele falou, estávamos conversando por mais de uma hora, ele disse, olha, eu tenho um peso muito grande no coração, eu tenho uma mágoa contra a minha irmã, e a minha mãe, e o meu genro, meu cunhado, e eu não sei como lidar com isso. E como ele não conhece a Cristo ainda, eu pude dizer, olha, a única coisa que vai trazer algum efeito, que vai mudar isso na sua vida, é Deus. E através de Jesus Cristo. E Jesus é quem pode transformar o seu coração e pode te ajudar, então, a lidar com essas mágoas.
às vezes nós queremos reformar o descrente. Né? Queremos aconselhar o crente, o descrente dizendo, faça isso, faça aquilo. Não. O que você precisa é de vida nova. Você precisa de Jesus. Você precisa do Espírito Santo na sua vida para que você possa entender a palavra de Deus e assim demonstrar amor e o fruto do Espírito. Né? Então, essa mulher que se encontrou com Jesus teve a sua vida transformada. E somente alguém que tem a sua vida transformada pode, então, ter poder para agradar a Deus, obedecer a Deus, para amá-lo de todo o coração. Então, nós temos aqui o poder incompreensível do Espírito Santo. E, provavelmente, você já estudou muito sobre o Espírito Santo e como o Espírito Santo nos capacita, né? E aqui tem algumas maneiras que o Espírito Santo nos capacita, nos torna santos, né? O Santo Espírito, o Espírito Santo, ele nos santifica, nos ajuda a crescer na imagem semelhante de Jesus. E algumas maneiras ele nos ensina, o Espírito Santo nos ensina as glórias de Jesus Cristo. Às vezes nós queremos tanto crescer em uma área, mudar uma área, né? Eu não quero mais ter pensamentos impuros, e ficamos pensando tanto nisso, que isso ocupa muito o nosso pensar. E o que deveria estar ocupando muito o nosso pensar é as glórias de Cristo, né? O que nós temos em Cristo Jesus. E o Espírito Santo nos ajuda a lembrar de que a nossa alegria, a nossa satisfação, a nossa esperança está em Deus, está em Cristo Jesus. Então, que bom que nós temos o Espírito Santo para nos lembrar. O C.S. Lewis, ele é citado aqui, somos criaturas indiferentes que brincam com bebida, sexo e ambição, enquanto a alegria infinita nos é oferecida, como uma criança ignorante que deseja continuar a fazer bolos de lama na sarjeta, pois não é capaz de entender o significado do convite para passar as férias na praia. Satisfazemos-nos facilmente demais. Então, muitas vezes nós somos distraídos ou atraídos a seguir certos desejos que realmente não nos satisfazem. E é tão bom quando o Espírito Santo ele está nos lembrando das glórias, da graça de Deus, de tudo que nós temos em Cristo Jesus. Também o Espírito Santo nos mostra a cruz. Então, se não fosse o Espírito Santo, eu não teria entendido o que é o pecado, o que é o juízo. Então, como criança, eu lembro uma convicção muito forte na minha vida, né, de pecado. E eu lembro falando com meu pai, olha, pai, eu não quero ir para o inferno. Como que eu entendi isso? Foi através da palavra de Deus, foi através do Espírito Santo me confrontando, me cutucando, me mostrando que eu era pecador, que eu precisava de um Salvador. Né? Então, é isso que o Espírito Santo faz. Ele nos mostra que nós não conseguimos cumprir a lei de Deus, que nós somos realmente pecadores, que nós precisamos de salvação. Então, o Espírito Santo realmente nos convence do pecado, como diz ali no livro, nos convence da justiça, né, que a justiça se encontra em Cristo Jesus, né, e também do juízo. Então, se nós não nos arrependemos, então nós vamos enfrentar o juízo de Deus. Isso é um presente, na verdade, é o Espírito Santo nos ajudando a entender a palavra de Deus e a tomarmos as decisões de arrependimento e fé. No nosso estudo em Dois Irmãos, estamos plantando uma igreja em Dois Irmãos. É interessante, tem um rapaz que, quando ele iniciou o estudo, quase um ano atrás, ele se dizia ateu. Eu sou ateu. Ok? Obrigado, é importante, é bom para nós sabermos onde você está. Mas ele não faltou nenhum estudo, né? E hoje nós podemos ver grandes mudanças no entendimento dele. Ele não é
convertido ainda, mas ele hoje admite sobre o pecado, ele admite que é um pecador, ele admite que existe um Deus e que esse Deus está exigindo certas coisas dele, e agora nós estamos só esperando ele chegar a esse momento em que ele toma uma decisão de arrependimento. E isso vem de onde? Isso vem do Espírito Santo agindo na vida dele, para que um dia ele confesse a Cristo e consegue, então, adorar a Deus de todo o coração, e todo o entendimento, e toda a força, entendeu? Então, é tão bom que o Espírito Santo, né, está agindo em nossa vida, nosso coração. Diz aqui que né, até a própria lei está em nosso coração, né? E o que o Espírito faz? Ele começa a nos inclinar o nosso coração para servi-lo, segui-lo, obedecê-lo, né, e adorá-lo. Então, tão importante essa ação do Espírito Santo. Ele até nos converte, né, nos convence que somos filhos de Deus e nos ajuda com o nosso relacionamento com Ele, certo? Uma grande bênção é que ele nos ensina até a orar, né? Então, nós nem sabemos muito como adorar a Deus, né? Como comunicar tão bem com Deus, e o Espírito Santo nos ajuda a orar. Okay? Então, não perca a esperança. Nós realmente precisamos da ajuda e capacitação de Deus para adorá-lo, para nos livrar de ídolos, né? E nos livrar nossa vida de ídolos. E o que nós podemos lembrar que nós temos a grande bênção do Espírito de Deus, né? Do Espírito Santo em nossa vida. Outra coisa, rapidinho, é que temos que lembrar da fidelidade de Deus, né? Deus, ele é fiel. Cantamos sobre isso no culto, né? Deus é muito fiel. E, voltando àquele texto de 1 Coríntios 10, versículos 13 e 14, diz ali: não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que possais suportar. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Esses versículos eu uso muito no aconselhamento. Às vezes as pessoas dizem para mim: pastor, eu não consigo agradar a Deus, eu não consigo amar a Deus, eu só consigo pecar. Não. Se você tem Cristo, se você tem o Espírito Santo, então Deus, ele é fiel, ele não vai te deixar numa situação em que você não possa agradá-lo, que você não possa obedecê-lo. Aqueles exemplos de 1 Coríntios 10, 1 a 12, eles pecaram, né? Foram pecados de impureza. Tem vários exemplos ali de quando o povo de Deus, eles seguiram ídolos, seguiram seus desejos, não seguiram a Deus de todo o coração. Mas a esperança é que Deus, ele é tão fiel que ele não vai nos deixar, então, ser tentado além das nossas forças. E proverá livramento. Então, nós podemos confiar nessa fidelidade de Deus e nós podemos, então, dizer não à idolatria, fugir da idolatria. Então, é importante lembrarmos da nossa responsabilidade de confiar na fidelidade de Deus. Muitas vezes, quando nós estamos passando por sofrimento, quando estamos passando por tentação, nós somos tentados também a colocar em dúvida a bondade de Deus, a pessoa de Deus. Eu acho que Deus me abandonou. Deus não é tão bom. Não, Deus é fiel. Deus, ele está ali presente. E nós podemos, sim, confiar nele e agradar a ele. Outra coisa que nos anima é que um dia nós não vamos ter que nos preocupar mais com o pecado. Nós não vamos ter que nos preocupar também com esses desejos fortes no nosso coração que muitas vezes nos levam para longe de Deus. Nós vamos ser um dia glorificados. Então, um dia nós vamos ser perfeitos e justos
porque nós vamos ser glorificados. Até aquele momento, né, entre agora e a nossa glorificação, Deus tem um processo de santificação em que Ele vai nos transformando cada vez mais e mais na imagem de Jesus. E você lembra do versículo de Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por que todas as coisas cooperam para o bem? Versículo 29 diz que Deus, então, usa para nos transformar na imagem do seu Filho. Então, esse é o propósito de Deus nesse momento, é de usar as tribulações, as tentações, as dificuldades, o sofrimento, para o nosso aperfeiçoamento, a nossa santificação. E um dia vamos ser glorificados. E podemos esperar com bastante alegria por esse momento, né, de que esse processo vai chegar ao seu fim e vamos, então, poder estar com Cristo para sempre. Né? Então, algumas perguntas aqui para refletir, eu acho que são boas, né? Faço uma lista de todas as maneiras pelas quais o Espírito ajuda na batalha contra o pecado e a idolatria. Como é que o Espírito Santo te ajuda na prática? Né? E muitas vezes eu preciso pensar nisso. Que bom que eu não estou sozinho. Que bom que eu não preciso seguir os meus desejos. Gálatas 5 fala sobre isso, né? Você não precisa ser controlado por seus desejos. Você pode ser controlado pelo Espírito. E aí você vai ver o fruto do Espírito, que é alegria, é amor, é paz. É isso que nós queremos em nosso coração. Então, o Espírito Santo vai produzindo esse fruto. Então, nós devemos ser controlados por Deus, andar no Espírito, né? Em vez de estarmos entristecendo o Espírito Santo em nossas vidas. Okay? Eu acho que uma das coisas que também nós podemos ver, né, diz aqui no número 5, em que sentido a idolatria é um ataque ao caráter de Deus. O que acontece quando nós temos um ídolo em casa? Né? Era muito comum lá onde eu morava, em São Leopoldo, os vizinhos passarem uma santa de casa em casa. Não sei se isso acontece lá em Manaus, né? Mas passava por algumas semanas em cada casa, pulava a minha casa e ia para o outro vizinho, né? E as pessoas estavam ali, então, pensando, agora eu tenho o poder de Deus na minha casa. E agia bem diferente quando aquele ídolo estava em casa. É outra coisa você entender que Deus está sempre presente. E que Deus ali, Ele está sempre vendo, né? E Deus está sempre, então, exigindo, né, o nosso adoração, nosso amor e tudo mais. Um ídolo é muito fácil você controlar, é muito fácil você guardar, é muito fácil você dominar. E Deus é muito grande, Ele não pode ser controlado. E Deus também não quer competição. Ele é um Deus zeloso, Ele quer toda a nossa atenção, né? E muitas vezes, quando nós criamos ídolos, nós pensamos só em um aspecto de Deus. Eu quero um Deus que é Papai Noel para mim. Então, Deus vai me dar tudo que eu quero. Não, Deus não é o seu Papai Noel. Eu quero um Deus que não é um Deus de ira, e justiça, e juízo. Não, eu quero um Deus que é só amor, cuidado. E também nós depositamos ídolos, nossa satisfação em ídolos que, enfim, são vazios. E Deus quer que depositamos toda a nossa confiança, toda a nossa satisfação nele. Certo? Então, acho que isso é um bom resumo do primeiro mandamento e como nós devemos amá-lo de todo o coração. E como nós falhamos com isso e nós precisamos de auxílio. Na verdade, nós precisamos de resgate, nós precisamos de salvação. Isso se encontra em Cristo Jesus. E é o Espírito que nos mostra, através da sua palavra, que nós precisamos, então, dessa salvação, desse resgate. E acaba entrando em nossa vida e sendo um grande auxílio para adorarmos e obedecermos
Então, temos alguns minutos, eu não ocupei todo o tempo. Se vocês querem fazer alguma pergunta, alguma colocação para mim, para a Cíntia, podem fazer. Eu vou colocar no mute para ouvi-los, tá? Então, podem fazer alguma pergunta. Ok, quem vai ser o primeiro? Calma, gente, calma, por favor. Um de cada vez, tá? Por favor, um de cada vez. Ok. Olha, a Aline entrou, que legal. Deixa eu só dizer, Gessé, eu vi ali uma camisa internacional, tá? Eu preciso dizer que vários aqui do Rio Grande do Sul iam achar isso muito legal. Eu já sou gremista, sabe? Então, Deus tem me dado uma certa paciência. Eu estou te vendo toda essa aula aqui e vendo o internacional na minha frente, mas tudo bem. Deus tem derramado a sua graça na minha vida para aguentar isso. Mas eu também sei, nós estamos orando por ti, né? Você está ali lutando um pouco com Covid, é isso? Um pouco dessa doença aí, então, que Deus te dê força e graça nesse momento e saúde, tá? Que Deus te acompanha bastante nesse momento aí, com a sua graça. Valeu, obrigado, pastor. Gratidão. Isso mesmo. Pastor Randall, você, na sua explicação, falou sobre a gente constrói ídolos em nossos corações, né? Isso a gente através do pastor Murphy, e mais uma vez foi citado, né? Construímos ídolos em nossos corações e às vezes nem conseguimos perceber isso, né? Deixa eu te fazer uma pergunta assim. Você percebeu num jogo simples de basquete que você estava preocupado no seu foco, né? E você conseguiu perceber realmente que você estava construindo ou dando ou alimentando mais um ídolo, né? Foi mais ou menos isso que eu entendi? É isso mesmo, né? E uma ação direta, então, do Espírito Santo de Deus fazendo esse, né? Te dando tipo assim, mais ou menos assim, da forma como eu estou falando, ou tem alguma coisa diferente? Pai, tá travando demais. Ok. Eu acho que eu entendi a sua colocação, João. Sim, eu percebo muitas vezes na minha vida esses ídolos, né? Por exemplo, eu fui para os Estados Unidos e passei um tempo lá, e lá eles gostam de mandar esses panfletos aí de coisas para comprar, né? Então, eu lembro assim, olhando e vendo uma torradeira de 4 bocas. E aí eu pensei, nossa, se eu tiver essa torradeira de 4 bocas, a minha vida vai ser realizada. Porque eu gosto de comer ovos com bacon e eu gosto de ovos fritos, daí eu preciso de 3 fatias de pão torrado, porque daí eu posso, com a gema ali, eu posso comer a gema, depois eu tenho mais 2 para fazer o sanduíche com bacon. E, nossa, para poder torrar 3, 4 fatias de pão na mesma hora, olha, isso iria me realizar. Então, a minha esposa, ela foi bem paciente comigo nessa questão. Eu gastei dinheiro, comprei. Eu acho que ocupou quase 2/3 da mala para trazer de volta para o Brasil. Eu usei algumas vezes e daí veio alguém visitando e como ele era 110 e aqui é 220, alguém colocou na tomada e puf, se foi a torradeira de 4 bocas, né?
Então, toda a minha alegria que eu depositei, né, toda aquela satisfação em, né, uma torradeira de 4 bocas se foi, né? E foi um lembrete, assim, né, de como a gente acaba com coisas banais, assim, recebendo bastante, né, satisfação, mas é uma satisfação transitória, né? Transitória, temporária, ou seja, a gente considera realmente. Aí pegando esse mesmo link, né? Às vezes a gente não se considera idólatra ou não considera aquilo uma idolatria realmente, porque ela é temporária. É mais ou menos isso. Não, chegou só naquele ponto ali, mas eu posso. Chegou ali e acabou. Mas, né? Mas acontece que parece que vai ter outras e outras e outras e outras situações, não é? E que a gente se engana muito, né? Tanto é que aí vamos fazer aqui, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, né? Então, Às vezes a gente vê, né, fazendo aconselhamento, né, uma noiva que depositou muita alegria e confiança e segurança num casamento, né? E o casamento não foi tudo aquilo, né? O marido não foi tudo aquilo. E aí toda a sua vida meio que cai por terra, né? Enquanto poderia estar depositando toda a sua confiança, alegria, satisfação em Deus, né? E mesmo num casamento difícil, conseguindo, então, agradar a Deus e ser firme, né? Com Deus, né? Ou, às vezes, pais, né? Têm os seus filhos que se rebelam e abala toda a sua vida, né? Então, isso é bem comum, às vezes, né? Os pais chegam para mim, poxa, eu ensinei o evangelho, eu estava na igreja por tanto tempo, e aí viraram as costas a Deus, e você vê que depositaram tanta confiança e alegria nisso, que quando aconteceu, né, abalou o seu mundo, né? E eu não estou dizendo que essas coisas não entristecem, mas não devem trazer para nós a nossa realização, a nossa satisfação, né? E Deus usa muitas vezes alguns momentos difíceis em nossa vida, até para nós nos acordar, olha, isso é importante demais para você, né? Eu penso em vocês como um pastor, né? Assim, às vezes vocês até depositam muita confiança e alegria em ter um líder, em ter um pastor, enquanto Deus até às vezes pode dizer, não, 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 vocês vão confiar em mim, né? E vocês vão ter a sua alegria em mim, não num líder, né? E sim, eu oro muito por vocês, que Deus possa estar suprindo as suas necessidades como igreja, mas também entender que, olha, Deus pode até chamar a sua atenção com a sua liderança, né? E dizer, olha, vocês vão ter que confiar em mim, eu sou o supremo pastor, né? Então, às vezes Deus dá uma mexida na gente para confiarmos somente nele, né? o Deus da igreja, né? Quem é o verdadeiro Deus da igreja, né? Sim. Oi, Rose. João, uma pergunta. Oi. Pastor, ouvi falar já de autoidolatria. Eu gostaria de dar contar uma situação e saber se encaixa nessa questão. Uma irmã estava na programação para cantar na igreja. Só que nesse dia choveu, foram poucas pessoas, mas ela estava lá. E então, no momento em que ela ia dirigir a programação, irmã, a senhora vai cantar na hora tal. Ela disse, irmã, não vou mais cantar, não. Tem tão pouca gente na igreja. Aí eu quero saber, isso é um tipo de autoidolatria? Eu fiquei, assim, triste, né, com aquela resposta. Eu até entendo como ela, essa luta que ela tem, né? Eu confesso que, às vezes, eu tenho uma luta semelhante. Eu lembro, começando com o Zoom, né? Eu lembro, eu tive uma conferência onde tinha mais de 1.000 pessoas do outro lado da TV, do computador, né? Da tela do computador. E eu ficava olhando para mim, assim, dando a palestra, pensando,
será que o meu cabelo está no lugar certo? Será que eles estão prestando atenção ou eles estão, assim, comendo um lanche, não estão nem aí? É um foco muito grande em mim, não na palavra, não no ministério, né? É fácil a gente ter esse desvio, né? Às vezes servimos pela motivação errada, né? Então alguém chegou para mim e disse: pastor, olha, eu não estou me sentindo bem, eu acho que eu preciso dar o meu testemunho, né? E eu disse: não, mas espera aí, dar o seu testemunho na igreja não é para você se sentir bem, né? Então, às vezes as nossas motivações em servir são muito focados em nós. Mas não é só na igreja servindo. Às vezes eu olho o Face aí dos queridos irmãos e tem muito, muito foco em mim, né? E a gente cansa de ver os selfies, né? A gente cansa de ver o foco no que eu quero, o que eu chamo para mim, né? Em termos de atenção. Então, eu diria que às vezes é fácil a gente apontar isso nos irmãos, né? Ah, olha só. Mas confesso que muitas vezes eu lido com isso como pastor. Às vezes eu fico pensando, poxa, será que aquela pregação deu certo ou não deu? Eu estou mais preocupado com o performance do que realmente glorificar a Deus e a própria palavra sendo pregada, ensinada, isso que é importante. Pastor Randall, eu conheci um pastor que ele dizia assim para os seus líderes, né? Ele dizia: não importa você ser o líder do ministério tal, porque o seu foco não é você não pode dar ênfase às tarefas ou nas tarefas, mas a sua ênfase são as pessoas, né? Esse pastor hoje já não está mais conosco, né? Mas ele deixou esse legado bem interessante, né? E isso passa realmente por questões dentro das nossas, de onde nos reunimos, né? Ou seja, das nossas igrejas, acerca de líderes de ministério, né? Onde, inclusive, nós temos hoje, agora quase 30 participantes ou mais. Muitos deles são líderes nas suas igrejas, né? E terminam fazendo o seu foco, né? De uma forma até então equivocada, né? Porque realmente primeiro a adoração a Deus, né? Você passa, quando a sua adoração verdadeira a Deus, ela vai se tornar mais, lógico que verdadeira mesmo, quando você se preocupa com o seu irmão, e porque a própria Bíblia ela nos diz da importância acerca do aconselhamento, né? Quando diz: aconselhai-vos mutuamente, né? Instruí-vos. Então, isso aí realmente é um alerta, viu, Rose? Um alerta aí para todos nós aí, você como líder aí na sua igreja. A Rose é uma amiga querida de longas datas, juntamente com o Orlando, seu esposo, são líderes numa das nossas igrejas aqui em Manaus. Mas que bom, pastor, obrigado. Então, vamos lá. João, eu acho que o nosso exemplo sempre é Jesus, né? Sendo Sim. O próprio Deus, ele não chamou a glória para si, ele sempre adorou, assim, trouxe preeminência ao Pai, né? E eu acho que podemos seguir o exemplo de Jesus em vida e ministério, e aí que nós vamos realmente glorificar e agradar a Deus, né? Legal. Mais pessoas aí, mais perguntas? O chat parece estar lotado. Quem que é? Pastor, Rogério Barros. Oi, Rogério. Pode dirigir a sua pergunta ao pastor Randall. Ô, pastor Randall, eu congrego na Ebenezer e o que gerou na minha mente agora é que o senhor comentou sobre o pecado da idolatria. E o que está acontecendo é que a gente passa a perceber que todo pecado é idolatria como natureza caída, e nós só vamos deixar essa natureza quando nós morrermos. Nós ainda somos pecadores.
e nós passamos a ser idólatra mesmo assim? Ou até que ponto esse pecado é idolatria e esse faz parte da natureza caída? O nosso estudo é justamente ídolos do coração, né? Então, enquanto estamos aqui nessa terra, nós vamos lutar. O próprio Paulo disse, né? Eu desejo fazer o que eu sei o que é certo, desejo fazer o que é certo, mas nem sempre eu faço o que é certo, né? Então, essa é a minha luta diária, né? Eu acho que de todos nós, né? Eu sei o que é certo, quero fazer o que é certo, mas não faço o que é certo. Então, um dia vai chegar o momento que nós somos glorificados, não precisamos estar nessa luta mais. Agora, a ideia é estarmos agradando mais e mais a Deus, menos e menos a nós mesmos. Então, esse é o alvo, né? Esse é o plano. Tá bom, pastor, obrigado. Oi, pastor. Pastor Randall. Sim. Eu sou Sebastião Penha, lá da IBC, e eu tenho uma pergunta que pode parecer até um pouco estranha, mas em cima desses estudos que a gente está tendo toda semana, eu tenho aprendido essas sutilezas que existem e que nós muitas vezes deixamos de observar. E hoje, né, eu tive uma conversa com uma pessoa e uma dessas sutilezas surgiu, e é justamente a pergunta que eu vou lhe fazer. Caso o senhor não entenda, eu vou explicar como eu fiz para chegar a essa pergunta, tá? Mas a pergunta é a seguinte: a pedra de tropeço, ela pode ser um ídolo na nossa vida? Sim, claro que pode ser, né? Algo que pode ser alguma coisa que realmente nos prejudica e prejudica outros, né? Mas eu gosto muito de Hebreus capítulo 12, que fala que nós devemos seguir o exemplo de Jesus e nós devemos largar qualquer peso e correr a corrida. Então, por isso que é tão importante avaliarmos pedras de tropeço. Podem ser coisas que dominam a nossa vida ou nos façam, né, tropeçar de vez em quando. Então, às vezes nós temos que praticar a amputação radical, né? Como Jesus disse, se precisa, arranca o seu olho fora, não literalmente, mas faça algo radical, porque realmente pode atrapalhar a sua vida e a vida de outros. E você pode imaginar sendo um cristão e outros olhando para você, e você não adorando a Deus de todo o coração e adorando a outras coisas, como isso pode prejudicar muito outros cristãos jovens, sua família e assim por diante. Então, sim, bem importante cuidarmos desses pecados, pedras de tropeço, coisas que dominam a nossa vida. Perfeito. Eu na realidade, eu não pensava assim na possibilidade de ser uma idolatria. E aí, em cima desses estudos que a gente vem tendo, e nessa conversa que eu tive hoje com uma pessoa que era de uma igreja, ela colocou essa situação de que realmente tinha saído da igreja por causa de uma pessoa que deu um mau exemplo. E aí eu vi a visão que eu tinha anteriormente de que eu lamentava pela atitude da pessoa, mas que eu tinha dificuldade de ver que essa pessoa que estava fazendo essa declaração estava colocando esse fato como um atrapalho ou uma barreira para voltar a Jesus, que é o foco, como o senhor colocou, né? Ou seja, eu não tinha essa visão porque eu separava, né? Eu separava isso. Então, é justamente nessas sutilezas que a gente vem estudando, e até o senhor comentou, deu um exemplo aí de
no discipulado que o senhor fez, né? Algumas observações que a gente não costuma observar, né? Por ser quase rotineiro na nossa vida, e a gente não para analisar realmente como é que a gente pode ajudar essas pessoas, né? E por isso que eu tinha essa dificuldade de apresentar melhor um aconselhamento para esse tipo de pessoa que jogava a culpa sempre em cima da outra pessoa, né? Obrigado aí pela sua. Sim, sim. Eu acho que temos que ajudar as pessoas a perceber que somos todos pecadores e podemos todos cair. E podemos todos tomar decisões erradas. Então, várias pessoas chegam para mim às vezes dizendo: ah, o fulano pecou, então eu vou embora. E eu digo: tá, mas e tu não peca? E quem vai dizer que o pecado dele é pior do que o teu pecado, né? Então, a ideia é a gente ajudar um ao outro a crescer, né? E lidar com os pecados e agradar a Deus, né? Cada vez mais. Boa noite, eu me chamo Caroline. Pastor, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor uma questão aqui. O senhor falou sobre, tipo, a gente fabrica ídolos nos nossos corações, e daí muitas vezes são ídolos, são coisas ruins, são pecados que nos afastam de Deus. E também existem algumas coisas que são boas, né? O senhor até citou, tipo, picanha, tambaqui e tal, que é o que a gente pode chamar de peso, que o senhor até citou agora de Hebreus. Um almoço em família é bom, posso ir para um almoço em família, mas os almoços em família sempre são nos horários de culto. Aí, ok, eu consegui entender, isso é o peso. E daí o senhor também citou que muitas vezes, quando a gente está lutando contra alguns pecados, tipo, eu quero parar de mentir, eu quero parar de roubar, e etc., isso às vezes também ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Daí eu queria entender como que eu percebo isso, porque assim, é bom, eu não quero mais mentir é pecado, eu não quero mais mentir, mas como que eu percebo que isso está ocupando o lugar de Deus no meu coração? Boa pergunta, ótima pergunta. Talvez a pergunta essencial para todo esse estudo, né? Porque a gente quer identificar ídolos em nosso coração. O Espírito Santo, ele revela para nós também nossos corações, né? Então, é tão importante estar lendo a palavra e fazendo essa oração: Deus, sonda-me, né? Sonda-me e mostra o meu pensar, o meu agir, o meu desejar. Também é importante ter outras pessoas ao seu lado que você dá o privilégio de falar a verdade à sua vida, né? De poder dizer: olha, eu acho que você está dando importância demais a isso, né? Pode ser que você está olhando sempre para o seu celular e você não está nem lidando, assim, nem dando atenção à sua filha, ou ao seu filho, ou às pessoas, né? Então, é interessante ter pessoas ao seu lado que possam até te ajudar a identificar certas coisas. Outra coisa é quando você fica irritado, quando você fica deprimido, quando você fica angustiado. Eu acho que muitas vezes um ídolo está ali por perto, né? Você não ganhou o que você quis, você não foi realizado do jeito que você achou. Então, aí você ficou desse jeito. Então, no basquete ontem, eu fiquei frustrado, mas algum ídolo está por trás, né? Então, eu fico vigiando um pouco. Quando eu fico desse jeito, irado, angustiado, né? Aí eu sei que tem alguma coisa por trás. Então, isso é uma das maneiras de identificar. Obrigada, pastor. Pastor, boa noite, pastor. Sou Joelma, da IBC também. E eu ouvindo a Carol falando, e o senhor também comentando, eu queria falar sobre um ponto que o livro me chamou a atenção, que é uma parte que a autora fala assim: não é errado agradecer a Deus por suas bênçãos, mas quando as bênçãos se tornam nosso Deus, caímos em idolatria. Então, eu me autoexaminando,
e pensando, né, no que a gente faz, de como a gente age em relação a certas coisas, até mesmo filho, marido, casa, eu peguei para mim como exemplo quando a gente idolatra a nossa casa, idolatra nossos filhos tanto, que chega no final do dia, tu olha, poxa, eu não li a minha Bíblia hoje. Eu fiz tanta coisa, eu me ocupei com tanta coisa que nem Marta, fiz que nem Marta, né? Nos capítulos anteriores já foram falado isso. Que eu esqueci de ler minha Bíblia, de meditar naquilo que realmente importa, que é na palavra de Deus. Então, eu trouxe isso para a minha vida, né? Como que eu vou perceber que isso é um ídolo? Quando realmente eu deixar de agradar a Deus, de ler a Bíblia, de meditar na palavra dele, para fazer outras coisas. Esse foi o entendimento que eu tive, né, em relação a observar se certas coisas estão se tornando um ídolo em nossa vida. E se elas são, né, mais importantes do que Deus. Não, muito Obrigada. bom. Eu acho que Covid tem revelado alguns dos nossos ídolos, né? De novo, Deus tem me mostrado que às vezes um ídolo do meu coração é o ministério, né? E quando Deus colocou em pausa todos os ministérios por algumas semanas, eu fiquei deprimido, né? Eu fiquei bem abalado. E aí eu pude perceber, eu acho que eu estou colocando muita coisa em ministério, né? E Deus tem que tirar isso às vezes e mostrar, olha, ministério é bom, mas ele não substitui um relacionamento comigo, né? Que nem você disse, de passar tempo na palavra, de passar tempo com ele. Então, coisa boa, sim, pode nos atrapalhar também. O senhor citou o Covid, o meu filho tem 4 anos e é incrível como a gente coloca o Covid, coloca as coisas acima de Deus. Ele disse, mãe, eu não quero que a senhora morra. Eu disse, mas a mamãe não vai morrer, a mamãe não está doente, a mamãe se previne para não ficar. Aí ele falou assim, mãe, Deus é maior do que o Covid? Eu disse, com certeza. Eu disse, tá bom, então. Esse é o Enzo, gente boa, gente da melhor qualidade, o Enzo. Aí ele ainda fala assim, mãe, me falaram que todos nós vamos morrer um dia. Eu disse, sim, todos nós vamos morrer um dia. Mas isso é a vontade do Senhor, ele é que sabe a nossa hora. Aí ele chorou e disse, eu não quero que a senhora morra. Legal. A gente aprende muito dos filhos, né? Gente, já são 22 horas e 18 minutos, né? O pastor precisa dormir, descansar, que ele está com triglicerídeo muito alto, né?